Bem, então Josué capítulo 23. Só que eu quero fazer uma proposta para nós aqui. Eu queria propor a partir de agora que a gente fizesse um estudo em ordem cronológica, tá? Algumas pessoas já tiveram essa oportunidade comigo de fazer a leitura em ordem cronológica. Você fez, Soninha? Na época, acho que 2, 3 anos atrás, né? Você fez, Aninha, também? Na época que nós fizemos já, né? E assim, gente, eu acho simplesmente fantástico, porque é diferente você ler a palavra de forma corrida, né? Como os livros estão escritos, e você olhar para o texto bíblico em ordem cronológica. Então, se vocês não se importarem, eu queria muito fazer esse estudo a partir agora de Juízes, finalzinho de Josué e início de Juízes, que a gente realmente corresse o texto em ordem cronológica, né? Não dá para ver, Soninha, porque entra a imagem de trás. Não dá para ver. Abre o áudio, Soninha, abre o áudio. Você lembra daquela postura? Acho que nem aqui não dá para ver. Não dá. Entra a imagem. Mas eu sei do que você está falando. É a apostila de leitura bíblica, né? Em ordem cronológica. Eu estou pedindo ela de novo. Tá, Né? tá. E agora eu estou terminando o Deuteronômio, já vou entrar em Josué. Aí, como Josué a gente já estudou, vai pular bastante. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Mas eu vou te falar mais, Soninha, não pula não. Lê Josué novamente, dentro da leitura cronológica aí mesmo, como leitura bíblica, né? Não como estudo. Então, você vai ter uma leitura muito mais gostosa dessa vez, porque a gente estudou, e você segue a leitura normalmente, né? É uma dica só, né? A gente tem essa tendência de querer pular porque a gente acabou de estudar. Durante o ano, né? Aham, não, vai lendo aí normal, faz a sua leitura normal, você vai ver que gostoso que é ler o livro depois, inclusive, de ter estudado e de ter olhado para ele melhor. Então, não pula não. Mas se vocês não se importarem, então a partir de agora, quem tiver aí nos estudos, a gente vai trabalhar com a ordem cronológica. Mas é a ordem cronológica real, né? Não é só a questão de capítulos, né? E versículos ali, né? Como a gente está na leitura aí da Bíblia, mas é realmente pular versículos e ir de um livro para o outro, encaixando os textos, né? Igual a gente fez a leitura bíblica uns 3 anos atrás. Com a Bíblia, tem uma Bíblia da Vida Nova, que é a Editora Vida, quer dizer, que eu tenho ela aqui comigo, e essa Bíblia para mim é uma das melhores que eu li até hoje, justamente por causa dessa questão da ordem cronológica. Então, se vocês não se importarem, eu vou falando os textos e vocês vão caminhando aí na Bíblia de vocês e a gente vai lendo, tá bom? Se em algum momento alguém quiser comprar a Bíblia também, eu hiper aconselho, porque a Bíblia é bacana, muito boa, existe para vender, então dá para vocês acompanharem com a Bíblia também. É uma opção de Bíblia muito bacana, só não dá para levar para o culto, porque aí ela é toda bagunçada, né? Então não dá para levar para o culto, não. É uma Bíblia mais de leitura mesmo, ou de estudo. Vamos seguir então. A gente vai começar hoje. Então, ao invés da gente ir direto para Josué 23, que a gente vai terminar Josué 23 e 24, eu queria que a gente já começasse lendo Juízes, capítulo 2, versículo 16. Só anda alguns versículos aí, né? Alguns capítulos, porque Juízes está logo em seguida. Então, a gente vai ler Juízes, capítulo 2, do versículo 16 ao 19. São 3 versículos, mas é o início aí na ordem cronológica, terminando o capítulo 22 de Juízes, a gente já tem essa leitura aqui, que é o estabelecimento dos juízes, né? Então Deus começa a fazer, a partir do momento em que Israel está estabelecido na terra prometida, agora é estabelecido os juízes para começar a auxiliar o povo de Israel ali na terra prometida, tá bom? Então, juízes... Oi. Tá tão baixo aqui que eu nem tô quase te ouvindo. É mesmo? Aninha, não deve ser. É aí o seu, porque a altura da minha fala tem a ver com o áudio de vocês, não com o meu. Porque o meu computador tá o mesmo, né? É a altura do teu aparelho aí. Nossa, tá no
aqui e tá baixinho. É, que estranho, mas não é porque o meu tá normal, né, Soninha? Você vê? Tá normal, Soninha? Tá normal, tô ouvindo bem. É, porque o computador eu não mexo, né? Para ajustar, não tem, na verdade nem tem ajuste, porque o meu áudio vai pela webcam. Então não dá nem para eu mexer. Eu não mexo em nada mesmo. Ah, mas dá pra ouvir. Então tá bom. Qualquer coisa depois, Aninha, se você perceber que você perdeu alguma coisa, vai no vídeo depois, tá? Assiste a aula de novo, se for o caso, que aí pelo menos você. Não dá pra ouvir, bem baixinho, mas dá. Então tá bom. Você tá ouvindo eu normal? Normal. Tô aqui. Normal. Nós Normal. estamos falando muito baixinho. É. Você tá pelo celular ou você tá no computador? É, eu tô no celular, mas na próxima eu vou ficar no meu tablet. Tá. É, porque aí fica melhor, né? Dá uma olhadinha aí se o volume. É a primeira vez que acontece isso. Dá uma olhadinha. Entra na barra lá e olha os volumes que tem. Volume de som, volume de toque. Dá uma olhada lá em todos os volumes para ver se tá em ordem. Às vezes uma tecla daquela tá mexida, né? E é onde tá ruim aí para você. Então vamos lá. Juízes, capítulo 2, versículo 16, diz assim, ó. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes, se prostituíram com outros deuses e os adoraram, ao contrário dos seus antepassados. Logo, se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Gente, é impressionante. Graça e paz, querida. Juízes, capítulo 2, versículo 16 ao 19. Eu dei uma puladinha aí porque nós vamos fazer em ordem cronológica, tá? Então eu dei um pulinho aí de algumas páginas, mas a gente vai voltar em Josué 23, tá? Pode ficar tranquila. Juízes, capítulo 2, versículo 16 ao 19, que eu acabei de ler. Então, a gente lendo esse texto, eu tenho a impressão de que parece que passou já uma eternidade, porque Israel já está traindo tudo aquilo que Josué havia colocado para eles como regra, como via de fé, como maneira de se viver. Eles já estavam dentro da terra prometida, eles já estavam usufruindo da promessa de Deus que Deus havia dado para eles. Então, não é possível que menos de alguns anos, né, muito menos do que alguns anos, Israel já estivesse nesse patamar. Então, o texto está dizendo, vamos ler de novo aqui, só para vocês entenderem novamente e a gente poder seguir aqui. Juízes capítulo 2, 16. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Isso está falando justamente dessa questão da posse, né? Deles terem tomado posse da terra prometida e deles terem acabado com os inimigos que estavam ali na terra de Canaã. Então, quanto mais eles se envolveram com a guerra ali naquele momento e ganharam realmente as suas batalhas e tomaram posse do território, mais Deus realmente deu paz, deu tranquilidade, deu descanso para esse povo. É isso que a gente vai ver aqui no texto também. Então, eles tiveram nesse momento homens que o Senhor levantou para estar julgando as suas causas, para estar ajudando, auxiliando eles
em todas as questões que eles tivessem entre irmãos, entre situações familiares, entre situações de tribos, entre situações deles com outras nações. Deus levanta juízes, homens capazes de julgar a causa, de estar diante do Senhor e ao mesmo tempo diante do povo, falando, né? Dando conselho, dando palavras que o Senhor pudesse direcionar o seu povo ali no dia a dia. Mas, olha o que acontece, versículo 17. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Gente, Israel está há pouco tempo dentro da Terra Prometida e a palavra já está dizendo para nós que eles já estão se prostituindo, adorando outros deuses. Lembra que eu falei para vocês, para que vocês prestassem atenção naquele detalhe, que eles tinham deixado algumas pessoas continuarem vivendo ali na terra? Então, eles não exterminaram por completo seus inimigos, eles não mataram todos os habitantes de Canaã. Ah, deixa alguns aí, deixa esses aí são mais velhos, deixa esses aí são só mulheres e crianças, deixa esses aí são só homens que se renderam a nós. Amados, quando nós não damos ouvido à estratégia que o Senhor tem para nós, nós vamos começar a perceber os desvios em pequenas coisas que vão se tornar grandes coisas. Então Israel já estava se prostituindo com outros deuses e os adorando. Por quê? Porque esses deuses estavam sendo cultuados ali dentro da terra de Canaã. É isso que a gente vai perceber dentro do livro de Juízes, principalmente, tá bom? Versículo 18. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhe culto e adorando-os, e recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. O que o autor de Juízes ele está falando aqui, gente? O autor do livro de Juízes, ele é um autor desconhecido. Alguns atribuem a Samuel, tá? Porque o livro de Juízes ele vai ser escrito lá na frente. Ele não vai ser escrito enquanto a história está acontecendo. Ele vai ser escrito bem lá na frente. Então, depois que a história já está se desenvolvendo com o povo ali na terra de Canaã, é que o livro de Juízes vai ser escrito. Então, eles atribuem a Samuel o livro de Juízes, mas não é certeza absoluta. Não se tem esses registros com exatidão de que o livro de Juízes foi escrito por Samuel, mas pode ser. Então, o autor de Juízes já está dizendo que Israel está na terra prometida, o Senhor levanta juízes, homens capacitados para auxiliá-los, mas em cada momento nós vamos perceber de Israel que as suas guerras acontecem, os seus desafios como povo acontecem, eles já estão afastados do Senhor. E esses homens, esses juízes são levantados justamente para tentar trazê-los novamente para o prumo, né? Para o lugar onde Deus deseja, alinhando eles à vontade de Deus. Então a gente vai perceber a partir de agora que Israel está na terra prometida, eles estão dentro da promessa daquilo que Deus tinha para eles, mas os problemas vão aparecer um atrás do outro. O livro de Juízes vai ser um livro bem sucinto, vai ser bem resumido em vários aspectos. Então a gente vai conversando ao longo do estudo de Juízes para a gente tentar abrir o nosso entendimento, abrir a nossa mente para aquilo que está acontecendo em Israel, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor. Mas é um livro bem sucinto, as narrativas, né? As histórias aqui contadas são bem simples, bem curtas.
Então a gente tem que entender um pouquinho mais o período que passa, e eu vou passando tudo isso aí para vocês, para a gente compreender um pouquinho melhor o livro de Juízes, tá bom? Continuando aí dentro de Juízes mesmo, a gente já vai voltar para Josué, mas Juízes agora capítulo 3, versículo 5. Olha aí o que o texto vai dizer para nós. Juízes 3, versículo 5. Olha o que já vai acontecer aí com Israel. Juízes capítulo 3, versículo 5 diz assim: os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Balaíns e a Aserá. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Rissataim, o rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Gente, começa a fazer anotações. Eu tenho todas essas anotações já feitas aqui, porque isso me ajuda muito a desenvolver a história a partir daqui. Por quê? Lembra que eu falei que os resumos, a narrativa vai ser bem pequena, e a gente tem aqui já a primeira servidão de Israel, a primeira escravidão novamente de Israel, por um período, e esse período vai datar de 8 anos. Então já são 8 anos aqui que Israel vai ser novamente oprimido por um novo rei, por um novo povo, por uma outra nação. E essa primeira nação que vai oprimir Israel é a Mesopotâmia. É justamente o lugar de onde o nosso pai Abraão sai, quando o Senhor o chama: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, é justamente lá, a região da Mesopotâmia, que mais para frente vai se tornar a Babilônia lá na frente. É justamente essa região que vai começar a trazer opressão agora sobre Israel novamente. Então, o texto vai dizer para nós que não muito tempo depois, os israelitas começaram a viver no meio dos cananeus. Então, todos os povos, todas as nações que habitavam em Canaã, a gente vai perceber que eles estão ali. Poucos ou muitos, mas eles estão ali. Deus deu uma estratégia para o seu povo, através de Josué, que eles deveriam exterminar todo o povo que habitava na terra de Canaã. Mas eles não fizeram exatamente como Deus queria. Em alguns momentos nós percebemos lá em Josué que isso aconteceu, mas isso não foi com exatidão, isso não foi com inteireza, não foi totalmente obediente àquilo que Deus fez. E por causa disso, eles começam então a conviver com essas nações ali, com esses povos, e eles começam então a se misturar com esses povos. E a primeira coisa que eles fazem é justamente aquilo que Deus não queria que eles fizessem, que eles se casassem com cananeias, com homens e mulheres que se misturassem no meio do povo de Israel. E é exatamente isso que acontece no versículo 5. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Versículo 6. Tomaram as filhas deles em casamento e deram as suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Isso é quase que automático, né? Porque a convivência e essa questão das alianças através de casamento atrai automaticamente a adoração. Porque se eu me relaciono com uma pessoa que tem outro culto, que tem outra religião, que tem outra maneira de viver a sua vida com o Deus que ele serve, automaticamente eu vou me misturar. E o padrão daquela época, principalmente para casamentos, era justamente essa questão de que a mulher, ela passava a viver a vida do seu marido. Ela passava a viver toda a realidade da casa do seu marido.
Então, uma jovem, quando ela era dada em casamento, ela era levada literalmente para a casa da sua sogra, para a casa do seu sogro, para a família ali do marido, né? Então, ela deixava a sua família de origem e passava a viver com a família do seu marido. Então, vocês imaginem que as duas situações aconteceram nesse caso aqui. Nós tínhamos cananeus, né, esses povos aqui, hititas, ferezeus, jebuseus, que os israelitas se afeiçoaram pelas suas filhas, e aí eles tomam essas mulheres, essas jovens ali dessas famílias, e trazem para o convívio da tribo de Israel, de cada uma das tribos. Então, eu trago uma cananeia, eu trago uma hitita, eu trago uma mulher da terra de Canaã, de outros povos, de outras nacionalidades, de outras crenças, para dentro da minha casa, e ela passa a ser alguém que convive ali conosco. Quando essa pessoa, essa cananeia, vem para o convívio dos israelitas, ela traz consigo as suas crenças, a sua fé, a sua maneira de viver, a religião, os seus deuses, os seus ídolos, tudo isso vem para dentro da casa dos israelitas. E já que eu estou apaixonado por essa mulher, esse marido, ele acaba abrindo mão, de certa forma, para que essa mulher adore os seus deuses da forma que ela achar melhor. Ainda que ele continue adorando a Deus, ele traz então essa contaminação, ele traz essa mistura para dentro da sua casa. Isso acontece no caso das cananeias que se casam com algum israelita das tribos, ok? O contrário também acontece. Então, os cananeus, os homens desses povos, tomam mulheres jovens israelitas e tomam em casamento essas jovens, e elas são levadas das tribos de Israel para dentro da casa desses cananeus, desses hititas, desses jebuseus, e eles passam então a viver juntos ali, né? Essa jovem passa a viver no seu convívio ali familiar com a sogra, com o sogro, com os cunhados, com o próprio marido que tem outras crenças. Então vocês percebem que é uma via de mão dupla. As jovens cananeias passam a conviver com os israelitas e as israelitas jovens passam a conviver com as famílias cananeias. E essa mistura já começa a acontecer. E é automático, gente. A adoração, a mistura, o sincretismo, né, passa já a acontecer. E por causa disso, Deus já começa a abrir mão, né, a virar o seu rosto. A palavra vai dizer em alguns momentos que Deus vai realmente tirar o rosto, né? Em várias palavras, o termo que Deus usa é: eu virei o meu rosto para não ver o que vocês estão fazendo. E aí Deus começa a abrir mão, né, desse guarda-chuva que era guardar o seu povo. E aí o texto vai dizer, versículo 7, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Grifa já essa palavra reprova, porque ela é muito recente já aí, gente. Já começa nos primeiros textos de Juízes. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor. Já faz pouco tempo e eles já se esqueceram do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Balaíns e a Aserá. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Daqui para frente, a gente vai ver que a consequência desse esqueceram-se do Senhor, quando nós abandonamos ao nosso Deus, quando nós nos esquecemos dele, quando nós nos misturamos, né? Quando nós fazemos da nossa vida uma mistura, quando nós nos contaminamos com outros deuses, quando nós traímos esse verdadeiro Deus, literalmente esse nosso marido. Israel tinha um marido, o marido de Israel é o Senhor, a palavra vai dizer. E eles literalmente abandonam, se esquecem, traem o Senhor, se prostituem com outros deuses.
a ira do Senhor se acendeu. Se você quiser fazer uma linha cronológica, quem gosta de fazer mapa mental, ou quem gosta de desenhar aí, e você quiser pegar uma folha e começar a colocar o primeiro lugar, né, que começa a subjugar Israel, então é a Mesopotâmia. É esse rei chamado Cuxã-Risataim, o rei da Mesopotâmia. Ele então começa a oprimir, subjugar Israel, eles começam já a sofrer nas mãos desse rei da Mesopotâmia, porque o Senhor, literalmente, a ira do Senhor se acende e Israel fica entregue. Essa sempre vai ser a palavra que o Senhor vai colocar. Ele entrega o seu povo nas mãos dos seus inimigos. Gente, isso no nosso linguajar crentez nada mais é do que abriu-se brechas. Abriu-se brechas para que o nosso inimigo ele consiga acessar o nosso povo, ele consiga acessar a nossa terra, ele consiga acessar a nossa vida. Satanás agora ele começa a ter acesso à bênção que Deus havia dado ao seu povo. Ele começa a conseguir acessar lugares que Israel não deveria deixar que ele acessasse. Por quê? Porque Israel se esqueceu do Senhor. Vamos seguir? Versículo 9, ainda aí em Juízes 3. Juízes 3, versículo 9 diz assim: mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. E o Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. Então aqui nós vamos realmente fazer esses textos bem fracionados para que a gente vá percebendo o que vai acontecendo. Então durante 8 anos, Israel está sofrendo nas mãos desse rei da Mesopotâmia. Então pensa aí vocês, 2 mandatos, né, de um presidente no nosso país. Um mandato de 4 anos já não é fácil. Imagine 8 e você sofrendo com juros altos, com inflação, com uma opressão maligna sobre o seu povo, sobre a sua nação, sobre a sua economia. Era isso que Israel já estava sofrendo. Por quê? Porque eles se esqueceram do Senhor e se entregaram à adoração a outros deuses. Mas onde é que eles estavam, gente? Na terra da promessa. No lugar onde Deus havia dito para eles que se eles exterminassem os seus inimigos, eles teriam uma terra que mana leite e mel. O Senhor seria o seu rei, o Senhor seria o seu Senhor, o Senhor seria aquele que governaria sobre Israel. O Senhor levantaria homens como os juízes simplesmente para legislar no meio deles, com a lei, com os mandamentos, as ordenanças, mas Israel viveria sob os cuidados literalmente do Senhor, falando, ministrando através dos líderes e através dos sacerdotes. Mas eles já no início, eles olham para as mulheres. Gente, eu vou abrir um parênteses aqui. Percebam que já nos primeiros versículos que a gente vai começar a ver a história de Israel se desenvolver, nós temos o problema justamente de relacionamentos, casamentos, mulheres e homens, mas principalmente o texto vai dizer que tomaram as filhas deles. Então o problema é quando a mistura vem através dos casamentos, através desses relacionamentos que são misturados. Então grava isso, anota isso, que o casamento aqui foi o estopim de uma vida de mistura, né? Nós vamos usar bastante esse termo, eu vou falar aqui, vocês decorem esse texto para a gente poder entender. Quando há a palavra sincretismo, o que é o sincretismo religioso? Nada mais é do que a mistura de crenças, religiões, costumes, tradições, mandamentos, ordenanças.
quando a gente mistura tudo e fala que tudo é Deus, quando a gente mistura tudo e diz que tudo é religião, quando a gente mistura tudo e a gente diz que tudo é amor, então nós temos o chamado sincretismo religioso. E era exatamente isso que começou a acontecer em Israel por causa dessas mulheres, dessas jovens ou dessas famílias que se misturaram com Israel, e não era para acontecer isso. Israel deveria ter somente o casamento entre eles, entre a própria tribo, e não mais, jamais, entre outras nações. Eles não podiam nem com outras tribos, que dirá com outras nações, né? E é exatamente isso que acontece. E aí no versículo 9 que a gente acabou de ler, ele diz assim, mas quando eles clamaram ao Senhor. Então passam 8 anos e o povo, alguém decide dizer assim, nós temos um Deus que nos tirou da terra do Egito com mão forte e poderosa. Por que é que nós vamos sofrer debaixo da mão desse rei da Mesopotâmia? Não, nós não vamos sofrer nas mãos dele. Vamos clamar a esse Deus. Nós temos um Pai, nós temos um Deus sobre nós. E é isso que eles fazem. Quando eles clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador. Então, grifa ou anota, né? Não sei. Quando, depois de 8 anos, eles clamam ao Senhor, o Senhor então levanta um libertador. Esse é o termo que é utilizado. Depois eu vou pegar esse termo no original para a gente ter uma amplitude maior do que esse libertador ele significava para Israel naqueles momentos que eles clamavam e Deus levantava esse juiz, tá? A gente vai ter uma noção maior. Eu vou ampliar esse nosso entendimento para a gente entender. Então, quando Deus ouve o clamor do seu povo depois de 8 anos, eles já sofrendo na mão desse rei da Mesopotâmia, ele levanta um libertador, e esse libertador chama-se Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. Então, tem esse primeiro juiz. Se você quiser fazer um outro quadro, depois nós vamos colocar juiz embaixo de juiz, vão ser alguns, deixa eu ver quantos são no total aqui. Depois eu vou pegar aqui para vocês a sequência certinha, não vamos perder tempo com isso. Mas a gente vai pôr juiz um depois do outro e vocês vão vendo a sequência aí para nós. Então, o primeiro que vai acontecer é Otoniel, que é o irmão mais novo de Caleb, que vai ser levantado. Olha que lindo, gente, versículo 10. O Espírito do Senhor. Em todo o texto no Velho Testamento, a gente vai ter sempre esse termo sendo utilizado, né? O Espírito do Senhor estava sobre ele, veio sobre ele, né? Então, fala dessa presença de Deus, o Espírito do Senhor veio sobre ele. É com essa autoridade, é com essa unção que esses homens vão conseguir, então, tomar posse novamente do território que eles vão conquistar, voltar a ter um relacionamento com Deus. Então, sempre que uma nação, sempre que um povo, sempre que uma pessoa, ela desperta para a opressão que está acontecendo na vida dela, ela vai buscar o Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus sempre vai levantar um libertador. Deus sempre vai levantar alguém que vai fazer a diferença no seu tempo. E esses homens, aqui no livro de Juízes, Samuel também a gente vai ver um pouco disso, eles vão ser esses, ao mesmo tempo, homens da unção e ao mesmo tempo esses homens da guerra. Então, dentro do livro de Juízes, a gente vai perceber que esses homens que Deus vai levantar, e vai ter uma mulher também, esses homens e mulheres que Deus vai levantar, tem essa característica. Então, coloca aí juízes na palavra de Deus, ou esses homens que Deus vai levantar dentro desse período da história, eles carregam 2 questões. A questão da unção para falar em nome de Deus, para ser usado com a unção da parte de Deus, mas eles também vão receber essa mesma unção para a guerra também, para tomar posse daquilo que Deus tem como herança para o seu povo, porque essa terra de Canaã é do povo de Israel, né? Não é dos cananeus.
eles já deveriam ter sido expulsos da terra, mas eles habitam ali e eles conseguem em vários momentos oprimir o povo de Israel, de alguma maneira tomar território novamente, né? Quererem tomar posse novamente daquilo que eles já deveriam ter perdido. Então, Otoniel vai ser esse que o Espírito do Senhor vai vir sobre ele de modo que liderou Israel e foi à guerra. E o Senhor entregou Cushan-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. Então, essa opressão que já estavam por 8 anos, ela cessa através do primeiro juiz que Deus levanta, chamado Otoniel, ok? Então, a gente tem esse primeiro nome aí já sendo levantado. Nesse momento da história, só para a gente registrar, que a gente vai ver um pouco lá para frente, a gente tem o nascimento de Boaz, o filho de Salmão e Raabe. Lembra da Raabe, que salva, né? Ali na cidade de Jericó, a primeira cidade, essa mulher que não é israelita, mas a graça de Deus a alcança, e ela vai viver no meio de Israel, e ela vai se casar com um israelita chamado Salmão. E nesse momento aqui da história, que a gente está entrando em Juízes, o filho dela, chamado Boaz, vai nascer. Então nós temos uma criança que vai fazer toda a diferença, nascendo aqui nesse momento da história, onde Deus está já libertando o seu povo da opressão, né, trabalhando ali na vida de Israel através dos juízes. Então essa criança chamada Boaz, que a gente vai ver lá no livro de Ruth, já, daqui a alguns dias a gente vai ver esse nome, o quanto é maravilhoso ver um homem sendo usado por Deus, né? Então, nesse momento aqui tá nascendo Boaz, tá? Como eu tô dentro da Bíblia em ordem cronológica, eu vou dando essas questões para vocês aí, quem quiser anotar ou não tem problema, tá bom? Vamos lá, então, agora a gente volta lá para Josué. Voltem lá para Josué capítulo 23. Agora sim a gente vai terminar, que agora sim está na ordem cronológica dos fatos. Agora Josué vai realmente se despedir de Israel, vai profetizar, vai falar, e nós vamos ter então a morte de Josué em seguida depois. Josué capítulo 23. Josué 23, a partir do versículo 1, diz assim, sigam aí comigo. Josué 23, versículo 1 diz assim: Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais e lhes disse: Estou velho, com idade muito avançada, vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês. Ele os empurrará de diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor prometeu. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não se associe com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles. Mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês, conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Se todavia vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles, e se associarem com eles,
estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinho em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Agora, estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los desta boa terra que deu a vocês. Se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, ordenou, e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que ele deu a vocês. Perceberam, gente? A gente leu esse texto semana passada, finalizando a aula, e hoje eu já comecei com vocês o livro de Juízes para vocês já perceberem que Josué está justamente falando algo que não muito tempo depois já começa a acontecer. Não muito tempo depois as coisas já começam a entrar nesse declínio, a entrar nesse desvio de Israel. E Moisés falou isso lá atrás, antes dele morrer, ele também profetizou essa questão do desvio de Israel, ele já profetizou isso. E Josué mais uma vez está falando com eles, se vocês se desviarem, se aliando a essas nações que ainda permanecem no meio de vocês, com certeza o Senhor vai cumprir não somente as promessas que ele fez de uma terra boa, que mana leite e mel, que as promessas vão se cumprir para vocês, a terra é de vocês. Não, o Senhor vai cumprir também toda a palavra de maldição que ele colocou na sua palavra. Então, o texto ele é deixado para nós justamente para que a gente perceba que da mesma forma que Deus colocou vários versículos, colocando toda a bênção que Israel receberia, e nós também, como consequência hoje, toda a bênção que nós recebemos por obedecermos os mandamentos, por obedecermos a palavra de Deus, a gente tem a contrapartida às maldições. E essas maldições, elas também se cumprirão na vida daqueles que desobedecerem a palavra de Deus. Então percebam que tudo tem a ver com a minha atitude, com o meu posicionamento, com a minha forma de viver diante de Deus, de que caminho eu quero seguir, quais os passos que eu quero trilhar na minha vida, a quem eu quero obedecer, a quem eu tenho dado ouvidos, a quem eu tenho realmente obedecido nos meus, na minha forma de viver. Então, Deus deixou tudo muito claro para Israel e tem deixado tudo muito claro para nós como povo de Deus hoje, né? Israel e a igreja, né? E o gentio junto. Nós temos essa mesma questão diante de nós. O que é que nós queremos obedecer? A quem nós desejamos obedecer? Então, Josué está sendo claro para eles em dizer que, da mesma forma que a palavra de Deus tem se cumprido para eles, com as promessas se cumprindo, eles habitando na terra de Canaã, todas as maldições também vão cair sobre aqueles que desobedecerem. E ele fala como é que essa desobediência vai acontecer se eles se aliançarem com essas nações que vivem no meio deles. Então, lembra que eu falei para vocês de que eles não haviam sido exterminados por completo? Josué está dizendo isso aqui novamente para nós. Versículo 12, né? Se todavia vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes, grifa aí para vocês sempre perceberem. Se vocês se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês e se casarem com eles e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará
essas nações de diante de vocês. Esse versículo aqui, o versículo 13, ele deveria ser para nós, assim como tantos outros. Mas esse aqui em especial eu queria que vocês colocassem no início, assim, da Bíblia, ou no início do caderno, se vocês estiverem começando a fazer anotações agora. É assim, ó. Deus não vai expulsar mais os inimigos de Israel se eles se aliançarem com eles. É assim, ó. Ou vocês cumprem toda a palavra que Deus deixou para vocês, do que vocês devem fazer quando vocês tomarem posse de Canaã, vocês devem expulsar completamente todos os moradores daí. Não fizeram isso? Não expulsaram? E além do mais, agora se aliançaram com essas pessoas, com essas nações, com essas pessoas que moram aí, através de casamento, através de alianças de matrimônio, Deus não vai mais expulsar eles de diante de vocês. O que a palavra de Deus está dizendo para nós? Que Deus não iria mais ir contra os inimigos de Israel. Era como se Deus dissesse assim: você quer se unir a eles? Então agora arque com as consequências de conviver com essas nações no meio de vocês. Entendeu? Quando nós não entendemos que ou eu tiro aquilo que pode realmente me trazer laços, que é isso, esse é o termo que Josué vai usar, armadilha, né? É assim, gente, eu vou exemplificar com a nossa vida hoje para a gente entender melhor. Quando Deus nos resgata, quando o Senhor nos chama, quando Ele nos tira do império das trevas e nos traz para o reino da sua luz, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós temos que ter uma atitude. Qual é essa atitude? Essa atitude é justamente nos separar, nos santificar. Peraí, gente, que tá dando cãibra na minha perna. Nós precisamos nos santificar, nos separar. Porque se nós continuarmos vivendo como nós vivíamos antes de aceitar Jesus, se nós continuarmos com as mesmas amizades, se nós continuarmos nos mesmos ambientes, se nós continuarmos com o mesmo linguajar, se nós continuarmos com as mesmas práticas de pecado, o que é que vai adiantar nós dizermos que somos povo de Deus? Nada. Não vai adiantar de nada. Nós vamos estar misturados, de novo o sincretismo vai acontecer. Então, eu vou ser crente, mas eu vou ser crente no meio do mundo. Eu vou ser crente no meio das atitudes, das conversas e das rodas que não favorecem a minha santificação. E o que isso vai fazer? Isso vai me contaminar de alguma maneira. Em algum momento isso vai me contaminar. Isso vai trazer contaminação para a minha vida. Isso é automático. Isso é natural. A gente acha que não é isso que vai acontecer, mas é exatamente isso que vai acontecer. Eu vou me contaminar. Eu vou estar sempre, de alguma maneira, desobedecendo a Deus, porque eu vou estar no meio de tudo aquilo que Deus queria que eu me afastasse, que eu me separasse. Era isso que Israel deveria fazer. Quando Deus diz que quando eles chegassem na Terra Prometida, eles tinham que expulsar as nações que estavam ali, é porque o culto aos deuses que era feito ali, Israel não precisava, não deveria nem presenciar, não deveria nem estar perto, não deveria se contaminar com nada daquilo. Então, eles infelizmente não expulsaram completamente as nações e, além do mais, agora começam a se contaminar com eles, se misturar com eles. Então, é isso que Josué está dizendo aqui, que Deus não vai mais expulsar. Vocês agora, então, vão ficar entregues a essa mistura, a esse sincretismo. E agora vocês se virem para conviver com essas pessoas aí e se santificarem ao mesmo tempo. É fácil, gente, conviver no meio do mundo e dizer eu vou ser santo? Se você o tempo todo tá em rodas, em conversas, em situações que... Fala para mim, é fácil conviver num ambiente onde as pessoas falam palavrão o tempo inteiro e você não ser contaminado com aquele palavrão? Com músicas, né?
Você vive num ambiente onde as pessoas ouvem funk o dia inteiro. Eu trabalho, por exemplo, num lugar onde a maioria das pessoas não são crentes e eles ouvem funk o dia inteiro. É fácil conviver nesse ambiente, gente? Você vai se contaminar ou não vai? Vai. Infelizmente vai. Então, era isso que estava acontecendo com Israel. E aí Deus falou, por vocês não terem me obedecido, então eu não vou expulsar essas nações do meio de vocês. Ou Deus estava dizendo assim, se vocês querem conviver, convivam, se virem com eles aí então. Eu não farei mais nada para que eles sejam expulsos, ou eu não vou guerrear mais com eles. Quem vai guerrear agora são vocês, na força do braço de vocês. Gente, vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Mas é isso que está acontecendo, né? Olha o que Josué continua dizendo, então. Aí ele diz assim, versículo 13, só para a gente contextualizar. Estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas, espinho em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Gente, olha que palavra triste para a gente já ler no final de Josué. Eles acabaram de tomar posse da terra prometida e Josué está profetizando que Israel vai ser literalmente exterminado da sua terra. Eles vão ser expulsos novamente da sua terra. Eles vão perder a terra que Deus deu para eles como herança. Por quê? Porque eles permitiram que os seus inimigos convivessem com eles na terra prometida. Agora ele diz assim, versículo 14. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas, assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los desta boa terra que deu a vocês. Como, gente, que Deus vai cumprir isso? Aí ele fala o se, né? Se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, ordenou e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês e vocês logo desaparecerão da boa terra que ele deu a vocês. Gente, abrindo um parênteses novamente aqui. Deus diz que a ira dele vai se acender e vocês logo desaparecerão. Olha como o logo de Deus é algo que passa décadas. Se não me engano, vão se passar mais de 400 anos novamente em que Israel vai permanecer na terra prometida até ir para o exílio completamente, até que a terra de Israel seja totalmente devastada e eles já não existam mais ali como nação. Então percebe que o logo de Deus é algo que não vai ser logo no nosso tempo. É o logo de Deus. Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos para Deus é como um dia. Deus está, através da vida de Josué, profetizando, falando. Josué está falando aquilo que Deus vai fazer não muito tempo lá na frente. Eles vão viver isso de maneira prática, infelizmente, porque não deram ouvidos àquilo que Deus falou no início. Na tomada do território, na entrada da terra prometida, eles tinham uma missão: exterminar todos os seus inimigos. Não permita que ele viva no meio de vocês. Gente, Satanás e os seus demônios, eles atuam, eles agem na terra de maneira tão poderosa e a igreja deveria estar fazendo o seu papel, que é justamente exterminar os seus inimigos, para que as portas do inferno realmente não prevalecessem contra a igreja. Mas a igreja está apática. Israel ficou apático diante dessas nações e falou assim, é só alguns, deixa aí. Eles não fazem mal para ninguém, deixa eles aí. E infelizmente isso fez com que eles tivessem toda essa contaminação.
Capítulo 24. Capítulo 24, vamos ler? Vamos ler o primeiro trecho aqui. Capítulo 24 de Josué. Gente, vamos abrir, fechar e já abrir, que aí a gente já continua, né? Melhor, 3 minutos. Vamos lá rapidinho. Vamos lá, meninas. Capítulo 24, então, versículo 1 diz assim: Então Josué reuniu todas as tribos de Israel. Capítulo 24. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda a Canaã. E lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobrir. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldições sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei da mão dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgaceus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram e cidades que vocês não construíram.
Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e aos nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante de nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. E disse Josué: agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. Vamos parar aqui, porque aí é a despedida mesmo, a morte de Josué, né? Vamos parar aqui nesse trecho. Gente, esse capítulo 24, assim como outros textos que a gente vai ler mais lá na frente, eu gosto bastante porque nada mais é do que um grande resumo de tudo o que aconteceu até aqui. Se você tivesse que fazer um resumo de todo o Pentateuco e de todo o livro de Josué, você poderia pegar o capítulo 24, ler ele e você conseguiria então ter um bom resumo de todo o texto bíblico do Pentateuco e do livro de Josué. Porque Josué está então lembrando o seu povo, lembrando Israel a respeito de tudo que Deus fez, por onde eles passaram, o que eles fizeram. E lendo aqui com vocês, eu vou falar algo a respeito da genealogia, mas vamos pegar o texto do início para eu falar algumas particularidades aqui, e quando chegar ali na genealogia a gente vai dar uma olhadinha nisso. Então, o texto vai falar que Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, era onde estava o tabernáculo montado nesse momento, né? Lá em Israel, na terra de Canaã. Ele convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais. E eles compareceram diante de Deus. Então, não era só Josué que estava ali, mas o Senhor estava ali para falar com o seu povo também, né? Então, Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. E aí ele começa a fazer, então, essa narração, essa narrativa, né? A respeito de como Deus, desde Abraão, chama o pai de Abraão, Terá, para sair da terra, né, da Mesopotâmia, lá da terra próxima ao rio Eufrates, e caminhar até Canaã. E a gente sabe que a história não mostra isso com clareza a respeito de Terá, do pai de Abraão, mas com Abraão a gente tem em Gênesis 12,
esse chamado particular, né? Esse chamado literal do Senhor falando com Abraão, que nem era Abraão, ainda era Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então, na verdade, essa chamada, essa saída, né, desse lugar de opressão, desse lugar de escravidão, desse lugar de idolatria que Abraão estava junto com a sua família, que era lá na Mesopotâmia, próximo ao rio Eufrates, fala dessa primeira saída, dessa primeira libertação. Deus faz então essa primeira libertação com Abraão, de um lugar onde ele estava totalmente contrário a tudo aquilo que Deus tinha preparado para o seu povo. E Deus começa essa transformação de mentalidade, de construção de reino, né, de povo que vai se tornar o povo de Israel. Então, todo esse processo que Deus vai fazer no Pentateuco começa a partir desse chamado de Terá, do pai de Abraão e de Naor. Né? Então, Deus começa a lembrar que, através de Josué, no versículo 2, há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Então, vocês já estavam longe de mim, vocês já estavam distante daquilo que eu tinha para vocês, mas Deus foi lá e começou esse processo. Mas se você puder circular, toda vez que Deus vai falar aí nesse trecho, mais o eu aí de Deus falando, né? Mas eu tirei o seu pai, versículo 3, Abraão, da terra que fica além do Eufrates, e o conduzi por toda Canaã, e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir. Então, aqui começa a mostrar o mapa para nós também a respeito de território, tá, gente? Então, mais uma vez, a gente consegue ver Deus desenhando o mapa, os territórios mesmo, né? Então, para Esaú, Deus deu os montes de Seir. Então, abaixo de Canaã, do lado direito, nós temos esse território chamado os montes de Seir, que é território dado por Deus a Esaú e os seus descendentes. Então, Israel não pode tomar esse território em momento nenhum, não é deles, é dos descendentes de Esaú. Deus deu essa terra para eles. Mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então, vai falar dessa imigração, né, de Jacó e os seus filhos para o Egito, que a gente conhece muito bem, Êxodo, ou melhor, Gênesis, né, o finalzinho ali de Gênesis, quando José é vendido e tudo mais. Versículo 5, então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu, de novo, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobrir. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu, de novo, circula aí, eu fiz com os egípcios. Deus está se movendo na história. Quem está fazendo é Deus. Mas eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Aí de novo, versículo 8. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que vivem a leste do Jordão. Isso é a terra de Og, rei de Bazã, né? Aqueles dois territórios que Moisés conquista do lado leste do Jordão. Ok? Deus está falando sobre isso. Eles lutaram contra vocês, mas circula aí o eu de novo, eu os entreguei nas suas mãos. De novo, eu os destruí diante de vocês
e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldições sobre vocês. De novo, mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez. E eu, o Senhor, os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgaceus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Versículo 12. Eu lhes causei pânico para expulsá-lo de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Não acreditem que é vocês com as suas armas de guerra que têm conquistado o território. Não! Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nela vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Versículo 13, gente, fala de um território, de uma terra que Deus havia já preparado para o seu povo. A terra de Canaã, quando eles tomam posse dela, ela já está pronta, ela já está construída, ela já está cultivada, ela já tem plantas, ela já tem árvores frutíferas, ela já tem cidades construídas, ela já tem tudo preparado para o povo de Israel habitar, morar e usufruir. Então, eles nem precisariam se preocupar em cultivar aquela terra já estava pronta. Gente, aqui nós podemos comparar, então, a terra de Canaã, baseado no versículo 13. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nela vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Quem pode falar aí para mim? Aqui nós podemos comparar. Qual versículo vem à sua mente? Ou qual texto vem à sua mente quando a gente lê um texto como esse? Lógico, no Novo Testamento. O que vocês acham? Vocês têm coragem de chutar alguma coisa? Nova Jerusalém? Sim, Nova Jerusalém. Mas que texto que vocês podem falar? Ou o que vocês lembram? Será que vem algum texto na mente de vocês aí? Para a gente poder falar. É a Nova Jerusalém, lógico que é. Mas assim, baseado nisso, vocês estão habitando, tomando posse de uma terra que vocês não cultivaram, que vocês não construíram, que vocês não fizeram nada, e ela está pronta para vocês morarem, ela está pronta para vocês habitarem e usufruírem de tudo que está pronto. Quando Jesus ele vai falar com os seus discípulos, ele diz assim: para onde eu vou, vocês também irão, vocês também estarão comigo. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Ok? Então, e aí quando você lê o texto falando sobre a Nova Jerusalém, de como tudo isso está pronto, a cidade está pronta, né? A Nova Jerusalém que desce do céu pronta, adornada. Então, olha como o texto, ele fala de um lugar que Deus já havia preparado para o povo de Israel. Assim como Deus também já tem preparado para nós essa Nova Jerusalém. Ela já está pronta, gente. Aliás, ela está sendo finalizada. Deus está ali colocando todos os adornos, ou tudo que ele pode fazer ainda de melhor para nós
até que Jesus venha e essa nova Jerusalém desça do céu e ela então seja esse lugar que manda leite e mel novamente na terra de Israel. Então, esse texto fala de uma construção de uma cidade, de um lugar que quem está preparando, quem está construindo, quem está fazendo tudo nessa terra é o Senhor. Então, assim como Deus preparou Canaã para Israel habitar nela, e essa terra manava leite e mel, e Deus permitiu que estrangeiros, né, que outros povos cultivassem, fizessem todo o trabalho até que Israel então tomasse posse, nós podemos ter certeza que o Senhor Jesus tem preparado tudo que é de melhor para nós nessa nova Jerusalém que vai descer do céu. Então o texto ele vai falar automaticamente conosco a respeito dessa terra que está sendo preparada pelo Senhor desde sempre, né? A nova Jerusalém está sendo preparada desde sempre para nós habitarmos nela. Esse Éden, né, que foi retirado da terra. As meninas que têm estudado comigo ainda melhor que o Éden sabem do que a gente está falando também sobre isso, ok? Versículo 14. Agora temam o Senhor. Agora é Josué, tá falando. O Senhor falou até ali. Versículo 14, agora é só Josué falando. Agora temam o Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Gente, nós temos duas palavras importantíssimas aqui. E vale a pena a gente dar uma olhadinha depois no português. Eu vou trazer para nós também na próxima aula essa importância dessas duas palavras, tá? Então, integridade e fidelidade. Então, sermos íntegros e sermos fiéis ao Senhor. Josué está falando, sirvam, agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e com fidelidade. E aí joguem fora, né, os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito. Então aqui fala de dois lugares, de duas regiões, de duas maneiras de servir a deuses diferentes. E de novo vai entrar essa questão do sincretismo, né? Então Josué está falando, abandonem todos os deuses que vieram através do seu pai Abraão, que veio através dessa linhagem, né, de Abraão. Então Abraão carrega em si antepassados e adoração a outros deuses, e Israel precisava entender que isso precisava ser abandonado. Nós vamos falar um pouquinho sobre esses deuses de Abraão, se vocês quiserem a gente pode entrar nisso. E ele também está falando sobre o Egito. Então, duas regiões, dois povos, duas nações, duas formas de adorar, vários deuses que eram adorados em regiões diferentes, mas que Deus está dizendo, abandonem, abandonem. Vocês precisam saber que a partir de agora vocês habitam numa terra que eu estou dando como herança para vocês, e nessa terra só existe um Senhor, só existe um que deve ser adorado, só existe um que deve ser cultuado, só existe uma forma de obedecer a Deus, através de culto, através de adoração, através de servir uns aos outros, através de vocês serem o meu povo e eu ser o Deus de vocês. Então, Deus está falando de forma muito clara, muito objetiva, gente, aqui para nós, o que é que Israel precisaria fazer a partir desse momento, habitando na terra prometida, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre esses deuses também. Quando a gente leu ali o versículo, volta um pouquinho só para eu não esquecer. E semana que vem nós vamos falar sobre isso também. Vão me lembrando, tá? Eu vou deixar tudo pronto aqui para nós. E aí vocês vão me lembrando. Eli, agora vamos falar um pouquinho sobre isso, porque a gente deixou essa ponta para trás. Quando a gente fala no versículo 11, depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. E os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgaceus, os heveus e os jebuseus. Gente, todas essas nações, todos esses povos que habitavam em Canaã, que estavam naquela região, eles têm a sua linhagem a partir de Sem, Cã e Jafé. Então, se você lembra dessa nossa aula lá de Noé e de como eu desenvolvi com vocês aquela genealogia,
como a gente olhou para aquele quadro durante várias aulas. Quem quiser pegar lá Gênesis do comecinho, dá uma olhada lá, se você não lembra, ou pega o quadro, ou pega o papel que a gente tem da genealogia e dá uma olhada. Quem são esses povos? Eles são descendentes de Cã, ok? De Canaã, melhor dizendo. Mas eles estão dentro da genealogia de Noé. Então nós não estamos falando de nações, de povos que são totalmente contrários a tudo que diz o nome de Deus. Não, eles são os descendentes de Noé que deveriam estar adorando somente ao Senhor também, mas decidiram se desviar. Então a gente falou bastante sobre isso lá dentro de Gênesis, de como essas nações, esses povos, eles realmente abandonam, decidem se rebelar contra Deus e servir aos seus deuses e criar deuses para si. E é isso que vai fazer com que Deus realmente os rejeite, é isso que vai fazer com que Deus acabe com eles, extermine eles da terra. Isso está falando de juízo, isso está falando de inimigos de Deus. A gente falou um pouquinho sobre isso também, tá bom? Então, semana que vem, ó, estamos acabando a aula aqui, nós vamos voltar daqui e a gente vai falar um pouquinho sobre servir a Deus com integridade e fidelidade. A gente vai voltar um pouquinho nessa genealogia para dar uma olhadinha nesse quadro e a gente vai falar sobre essas duas nações, né? Esses dois lugares que Deus cita aqui, tanto a nacionalidade de Abraão, que vem lá da Mesopotâmia, quanto do Egito, e que Deus está dizendo para o seu povo Israel: abandone todos esses costumes, toda essa raiz de idolatria, todos esses deuses que eram adorados nesses dois lugares. Vocês precisam acabar com essas lembranças, com esses deuses, abandonar mesmo e viver agora uma nova vida, uma nova realidade espiritual, uma nova forma de viver a presença de Deus, amém? E aí a gente vai seguir depois a partir de Juízes, tá bom, gente? Vamos orar para a gente terminar. Bastante informação hoje. E semana que vem a gente vai esmiuçar um pouquinho isso e a gente vai conseguir, talvez, lembrar um pouquinho do que a gente já falou sobre isso.